Olá, esses são os Diálogos Luso-Atlânticos. Eu sou o Rui Badaró e estou com o João Massano. Junto conversaremos sobre política, atualidades e direito. Tudo bem contigo, João? Tudo bem, Rui. E por aí também? Por aqui também no Brasil, fortes emoções que já se iniciaram com a posse do nosso presidente Lula e continuam ao longo deste mês de fevereiro no pós-carnaval. Não sei se soubeste, mas aqui no estado de São Paulo nós passamos um perrengue, abre aspas e fecha aspas, durante o carnaval por conta das fortes chuvas. O litoral norte de São Paulo sofreu muito e obrigando, inclusive, medidas por parte do governo do estado, dos governos municipais do litoral norte e do próprio governo federal, com a presença do presidente Lula, junto com o governador de estado e outros prefeitos, João, para criar medidas de emergência, justamente no intuito aí de salvar as pessoas, os sobreviventes, né, dos deslizamentos de terra, e etc., que ocorreram por conta da chuva. E um ponto bastante interessante que chama-me a atenção neste caso, João, é que, ao invés de se criar uma política de Estado no Brasil, evitando com que pessoas morem em morros, em locais de risco, quando ocorrem as chuvas de verão por aqui, ao contrário, não, nós apenas remediamos, nunca criamos, nunca procuramos antever os problemas, só remediar, criar sirenes, criar avisos de WhatsApp, de telefone, avisando que há risco de desmoronamentos e etc., mas não se pensa em retirar essas pessoas que moram em zonas de risco e colocá-las em outros lugares que sejam considerados seguros. Então, estas são Mas as é possível novidades isso? do Brasil. Sim, Mas é próprio, possível? é possível. É? Há espaço o suficiente para tal. Ok. E a que é que atribuis essa falta de ação política, então? É algo, João, que é recorrente e independe de governo, seja Lula, Bolsonaro, Michel Temer, Dilma, Lula, Fernando Henrique Cardoso, sempre ou esta questão foi marginalizada. Por quê? Como se trata de algo sazonal, espera-se apenas o problema ocorrer para se dar atenção a ele, infelizmente. Parece-me que agora, né, em pleno século XXI, haverá uma possibilidade de se pensar neste assunto como uma política de Estado e não como algo localizado, sazonal, que se remedia quando ocorre o problema. Pois, é um pouco mesmo em Portugal também. É uma situação que também acontece quando há cheias e quando os rios extravasam os seus limites e de facto provocam algumas situações como, não tão, se calhar tão graves como aí, mas muito graves por vezes também. É uma situação comum porque a expansão habitacional acaba por muitas das vezes ocorrer à custa de localizações que não são as mais aconselháveis para construir. Portanto, é igual. Pois, a situação parece-me bastante similar, mas é do ser humano, né? Vai É, constituindo as moradias onde é possível, ainda que não seja legal construir em determinadas áreas, mas se constrói e pronto, há de se sim. criar mecanismos para solucionar o problema e antevê-lo. Creio que sim. E de Portugal, Então, João, eu sei que nós temos eu uma situação que chama bastante atenção. temos, nós em Portugal estamos com uma situação que a nós advogados que trabalhamos com investimento estrangeiro tem levantado uma série de questões e de perguntas, tem motivado dúvidas, perplexidades, porque foi anunciado pelo Sr. Primeiro-Ministro António Costa, Dr. António Costa, que os Golden Visa iriam acabar, sem mais. E o que aconteceu foi que, na sequência dessa declaração, que ainda não há legislação a concretizar esse enunciado final que já se vinha falando há algum tempo,
essa declaração só por si foi suficiente para provocar uma enxurrada de perguntas no nosso escritório, de pessoas, de investidores que já tinham feito investimento inclusivamente e de outros que queriam investir, a perguntarem se de facto os Golden Visa iriam mesmo acabar. Nós estamos perante uma crise habitacional que de facto não há arrendamentos, não há casas e as casas que há são muito caras. No fundo, é uma situação de especulação imobiliária que leva a que esta situação ocorra, porque os preços das casas continuam a subir, apesar da crise, e isso tem levado a uma consciência social, a um clamor social no sentido de limitar estas situações, de impor mais casos de rendas acessíveis para que as pessoas possam morar nas cidades. No fundo, é isso que está em causa. Eu diria que o que temos aqui perante nós é uma situação essencialmente que foi motivada pelo que se passa aqui na Grande Lisboa, em que de facto os preços estão muito, muito, muito altos. O nível dos preços das casas tem vindo a subir consecutivamente. Arrendamentos são muito difíceis de apanhar e a preços muito elevados. E de facto há uma grande crise social na habitação. Agora, nós temos é que pensar que e qual é que é o melhor instrumento para resolver esta situação. Inclusivamente, há uma grande polémica à volta dos arrendamentos coercivos, em que, quando haja casas devolutas, poderá haver um arrendamento imposto pelo Estado para arrendamento com rendas acessíveis, etc, etc, etc. Vamos ter que esperar pela concretização legislativa para tal. Discute-se a constitucionalidade dessa medida, dessa limitação ao direito de propriedade. Eu diria que, neste momento, o que é mais é grave a crise da habitação, que se verifica em todas as grandes capitais, presumo que no Brasil também, na Europa verifica-se, creio que no Brasil também será parecido, os preços elevados, quer na compra, quer no arrendamento, e na ausência de arrendamentos, que é o que se verifica atualmente em Lisboa, que é difícil encontrar um arrendamento a valores que sejam comportáveis. Eu diria que neste momento o tema da habitação é um tema que determina as manchetes em muitos jornais, quer televisivos, quer em papel, quer digital, e isso é algo que nos deve preocupar a todos, que é a questão da habitação e como é que ela vai ser combatida. E depois temos a outra questão, que é a questão que os clientes que me ligaram e que escreveram por e-mail e WhatsApp, mais os preocupa, que é haver investimentos em curso que estavam a considerar um determinado enquadramento normativo e, de repente, o enquadramento normativo muda e coloca-os numa posição muito delicada. Nós estamos a falar de pessoas que têm feito investimentos muito elevados, considerando um determinado quadro legislativo, e, de repente, desculpa-me a expressão, mas é quase ficar com as calças na mão, como se diz aqui em Portugal. De repente, ficam completamente desorientados, perplexos e assustados, porque fizeram investimentos considerando um determinado enquadramento e agora esse enquadramento ameaça desaparecer. E o que nós temos aqui acaba por ser uma situação de... E todos nós sabemos que o investimento em determinada ordem jurídica depende da estabilidade das normas. E a falta de estabilidade das normas causa insegurança e afasta o investimento. E essa é a pergunta que temos que fazer. Se numa altura de crise será a melhor altura para afastar investimento estrangeiro de Portugal. Porque se ele não vier para Portugal, vai para outro sítio qualquer. Essa é a pura concorrência em relação ao investimento. Portanto, acho que Portugal está perante uma encruzilhada. Temos uma grave crise económica provocada pela guerra, provocada pela inerente e consequente inflação que tem ocorrido. Temos produtos em Portugal mais caros do que na Europa e que subiram mais do que na Europa. E o que temos que questionar é se perante esta crise a melhor resposta será afastar o investimento estrangeiro. Porque, de facto, o investimento estrangeiro é muito importante e tem sido muito importante nos últimos anos para Portugal. Ainda durante esta semana, só para teres uma ideia, eu falei com o Presidente de Câmara de uma das câmaras municipais, com quem tive a honra de privar no âmbito das tomadas de posse do Conselho Regional de Lisboa, no âmbito do território do Conselho Regional de Lisboa, em que ele me dizia que só um investidor estrangeiro tinha pago cerca de 2 milhões de euros de IMT em relação a uma aquisição que fez no território desse Conselho. E não era Lisboa. Portanto,
é isto que nós temos que ver, é se Lisboa e o que se passa em Lisboa deve determinar indiscriminadamente o fim dos Golden Visa para todo o território nacional. Porque há muitas zonas fora de Lisboa que, de facto, esse investimento ainda é muito bem-vindo e deve ser continuado e deve ser, no fundo, até estimulado, se nós queremos que esse também acabe. E o que me disseram foi que os autarcas foram apanhados de surpresa. Eu diria que a grande maioria dos autarcas foi apanhada de surpresa por este fim dos Golden Visa e que ficaram assustados pela quantidade de investimentos que têm nos respectivos territórios e que poderá ver a sua rentabilidade e o seu sucesso comprometidos por causa deste fim, se vier a concretizar indiscriminadamente para todo o território nacional, como parece ter sido a intenção do anúncio, mas isso, como ainda não temos a legislação, ninguém tem a certeza e todos estamos a aguardar para saber efetivamente o que é que este anunciado fim de facto significa. Portanto, a grande questão é, nós temos de um lado os autarcas de Portugal, os presidentes de Câmara, que de facto muitos deles querem que continue a possibilidade deste investimento ser feito nos respectivos territórios porque têm contribuído para o seu desenvolvimento, e pelos vistos temos o poder central, o Governo da República, que entende que o Golden Visa deve acabar. E estamos nisto, no fundo. Esta é a grande questão neste momento, para além do tal arrendamento coercivo, ser ou não constitucional, e se fará ou não sentido avançar por aí. Sendo que também, mesmo em relação ao arrendamento coercivo, obrigatório para quem tenha casas devolutas, esse arrendamento obrigatório tem contra essa medida o presidente das duas principais câmaras do país, que são Lisboa e Porto. Pronto. João, permita-me Não uma sei isto parte, para um vocês. comentário, né, sobre justamente essa questão do Golden Visa. Aqui também, em nosso escritório, tivemos uma enxurrada de questionamentos sobre essa temática, por isso que entendo bastante pertinente o teu comentário a respeito dela. E, nesse sentido, a mídia, a imprensa brasileira repercutiu nos principais canais aqui, no seguinte sentido, de que realmente o Golden Visa teria acabado por força de uma medida do presidente doutor Antônio Costa. E então, o que tem sido veiculado no Brasil é que as medidas já ocorreram. E você nos trouxe a informação. Alto lá, ele apresentou as sugestões e serão aprovadas ainda na Assembleia no próximo dia 16. É isso? É isso. Neste momento, o programa ainda não acabou. O que há é a manifestação de uma intenção do governo, mas ninguém sabe ainda os efetivos contornos dessa medida. Ninguém sabe porque ainda não foi publicada. Só quando houver a publicação e a sua aprovação é que nós saberemos em que termos é que ficará o programa. Neste momento, eu acho que é prematuro de estar a dizer o que quer que seja, sem termos a versão final, até porque nós sabemos que o Sr. Primeiro-Ministro é uma pessoa inteligente e acredito que ouvirá pessoas até haver a apresentação da legislação para saber a melhor forma de concretizar essa legislação, e isso poderá não ser o fim absoluto dos Golden Visa, poderá ser uma correção do programa, que eu também acho que fará sentido. Agora, o fim puro e simples, sinceramente, não me parece ser uma boa medida. É a minha opinião, mas neste momento... Diz, sim, Rui, diz, desculpa. João, outro ponto que chama a minha atenção é que você colocou a situação como uma forma de, querendo ou não, de concorrência entre os países. E se Portugal abre mão deste programa, que tem sido, de certa maneira, com vários aspectos positivos para o país, de outro lado, se simplesmente, e aí eu estou a elucubrar, extinguir o programa, isso vai abrir espaço para outros países, como, por exemplo, o próprio Estados Unidos. A imprensa brasileira citou que, com o fim dos programas, do programa Golden Visa, ou da autorização de residência por investimento em Portugal, todos os investidores brasileiros que pretendiam buscar esta autorização de residência em Portugal agora focariam novamente nos Estados Unidos. E isso preocupa-me bastante, por óbvio, a questão da especulação imobiliária, da inflação, oriundo não somente
por uma série de fatores, né? A guerra, e, enfim, a pandemia e o momento que o mundo vive são fatores que influenciam diretamente na existência do programa e na própria questão da especulação imobiliária. Mas o X da questão, para mim, neste momento, é como encontrar o denominador comum, ou seja, o equilíbrio, para que Portugal não perca espaço num programa que tem suas benesses para o país. Eu creio que há que distinguir dois países, entre aspas, ou seja, as capitais do Porto e Lisboa, do resto do país, porque de facto, e mesmo o Algarve também, se calhar, também tem que ser, tem que ter eventualmente um regime distinto, ou sítios onde a concentração do investimento seja maior e de facto, se calhar já não se justificará. Mas isso, melhor do que ninguém, o governo terá os instrumentos para fazer essa avaliação. Agora, parece-me que sítios em que, de facto, esse investimento poderá ser feito e poderá ser feito com grande rentabilização para as populações e as localidades, eu acho que deve ser incentivado, porque há zonas do país que, de facto, precisam desse investimento e não têm esse investimento se não for através do Golden Visa. Eu falo Alentejo, eu falo a Beira Interior, eu falo algumas zonas norte, centro. Eu diria que todo o país, fora de Lisboa e Porto, se calhar há muitas zonas que necessitariam desse investimento e que faria sentido que ele ocorresse, porque, caso contrário, se não for através do benefício dos Golden Visa, se calhar esse investimento não vai acontecer e vai prejudicar terrivelmente essas zonas do país. E esse é o problema maior que eu vejo. Acho que, como já falámos aqui, acho que isso não é convido o programa, porque para Portugal, como tu disseste, e bem, vão para outro sítio qualquer. E neste caso, tu falaste dos Estados Unidos, e isso seguramente é o que vai acontecer se Portugal mantiver não, iniciar uma política de restrição ao investimento estrangeiro e do fim dos programas Golden Visa. João, e mudando de assunto, desde já muito obrigado pelo teu pertinente comentário sobre o Golden Visa, a autorização de residência por investimento. Eu soube que em Portugal está a ocorrer uma greve seletiva. É isso? Explica para nós o que Sim, está a sim. ocorrer. Em Portugal, nós estamos a ter uma greve dos senhores oficiais de justiça, dos funcionários judiciais, que estão no tribunal, mas que não praticam determinados atos durante o dia. Ou seja, cerca do mês, 15 de fevereiro, salvo erro, e 15 de março, os senhores oficiais de justiça, procurando, e bem, e não discuto a justiça da sua greve, não é isso que está em causa, o que está em causa é a forma como ela é feita e a incerteza e insegurança que provoca, e no fundo, é quase, como eu já li alguns, uma greve self-service, uma greve quase à la carte, em que é o funcionário, cada um dos funcionários que decide ao que faz a greve. Nós estamos perante uma greve aos atos e que, de facto, tem provocado enormes atrasos na justiça portuguesa. Julgamentos não se realizam durante este mês, desde que os funcionários adiram à greve, por exemplo. Nós estamos a falar de uma justiça que já se diz que é lenta e que, naturalmente, um mês sem realizar julgamentos vai, podemos imaginar, criar ainda maior caos na sua tramitação e na tão pretendida e defendida celeridade processual. Tem-se discutido em Portugal se esta greve é uma greve legal ou ilegal, porque há quem defenda que é uma greve que está na vontade do próprio grevista escolher o que faz ou não faz. E inclusivamente compara-se com uma greve que houve há uns anos atrás, no tempo da ministra Van Dunen, em que os funcionários dos registros e notariado fariam uma maioria dos trabalhadores e por isso não poderia ser considerada lícita. Neste caso, nós estamos, até agora que eu saiba, não houve o pedido dessa apreciação à Procuradoria-Geral da República, mas este é o ponto de situação, ou seja, no fundo é uma greve aos atos e é outro tipo, para além dos julgamentos, há outro tipo de atos que estão envolvidos, mas que dá a ideia de ficar muito na dependência de cada um dos trabalhadores, dos funcionários judiciais, a realização ou não
desses atos, o que, como já disse, há quem entenda que não é legal. Não sei se aí no Brasil alguma vez houve uma coisa similar, mas Em, aqui é o que temos. em princípio, não há nada similar. Aliás, parece-me que esta greve self-service e, de certa maneira, seletiva, faz com que abra um espaço muito grande para um subjetivismo que pode levar a consequências danosas para o próprio processo. Gozado, os dois Sim, temas de hoje, João, que você comentou, envolve a segurança jurídica. Segurança jurídica sim. para aqueles que investem em Portugal, segurança jurídica para aqueles que precisam se valer do judiciário e dos sistemas da justiça. É basicamente isso, certo? No fundo, nós estamos perante uma situação em que qualquer um de nós vai a um tribunal para realizar qualquer ato e de facto, não tem a certeza se esse ato se vai realizar. E isso pode implicar, como calculas, deslocações inúteis, quer dos advogados, quer das partes, quer das testemunhas regularmente convocadas para estarem presentes. E, de facto, cria uma grande insegurança em todos nós, porque nunca sabemos, nunca temos a certeza se o ato se vai realizar, até porque depois vai depender de secção para secção, e isso é algo que é difícil de, no fundo, dizer o que quer que seja aos nossos clientes e às testemunhas que estão arroladas para o julgamento. O que se passa, no fundo, é nós temos os funcionários, por exemplo, e temos que ter os funcionários nas secretarias judiciais, e se for preciso, eles vêm ao átrio onde é feita a chamada para o julgamento dizer que não se faz o julgamento porque estão em greve aos atos. E é assim que nós estamos. E causa, por exemplo, até alguns problemas em matéria de apoio judiciário, em que, de facto, quem está inscrito no sistema de acesso ao direito em Portugal acaba por também ir em vão ao tribunal, e se não arranjar forma de comprovar a sua permanência no tribunal, a sua ida ao tribunal, nem sequer é compensada pelo Estado por essa deslocação inútil. E por isso a melhor forma que eu acho que deve ser seguida pelos colegas é, no fundo, solicitar ao segurança que se encontre no tribunal que, no fundo, registre a sua presença para que depois eles tenham uma forma de provar que lá estiveram e exigir o pagamento dessa deslocação ao Estado português, como é óbvio. Pronto, pois. João, daqui eu creio que esses diálogos serão delgados, serão mais curtos, finos, e eu deixo para ti fazer o encerramento dos diálogos dos Atlânticos hoje. Pronto, eu despeço-me de todos. Espero que tenha sido o vosso agrado este podcast Diálogos Luso-Atlânticos. Ficamos a aguardar as vossas sugestões de temas para o nosso endereço, amplamente conhecido nas redes sociais. E até uma próxima oportunidade e uma boa semana para todos. Um abraço e uma boa semana a todos.